Olá, eu sou Oscar Crost, juiz do trabalho do TRT da 12ª Região. Estou aqui participando do projeto Reforma Trabalhista em Minutos em uma iniciativa do TRT da 12ª Região. Nesse vídeo, vamos analisar o artigo 2º da medida provisória 808 de 2017. Como muitos já devem saber, essa medida provisória foi publicada apenas 3 dias após a entrada em vigor da Lei da Reforma Trabalhista, Lei 13.467, também do ano de 2017. Por meio da medida, diversos artigos há pouco inseridos ou modificados pela Lei da Reforma Trabalhista foram novamente modificados. Com isso, foi causada grande apreensão no meio jurídico pela insegurança. Entretanto, passado o prazo de vigência da medida provisória e sua renovação, o Congresso Nacional entendeu por bem não convertê-la em lei, de modo que todos os seus efeitos foram cessados a partir daí. Por que motivo, então, passados vários meses, estamos aqui nos debruçando sobre regras sequer vigentes no ordenamento brasileiro? Por um motivo bastante simples e importante. O artigo 2º da medida provisória estabeleceu uma regra de direito intertemporal atinente à Lei 13.467. Por ele, todas as regras de direito material previstas na lei aplicavam-se indistintamente à integralidade dos contratos de trabalho. Não fez qualquer ressalva a negócios iniciados antes da vigência, tampouco depois. Nesse particular, impõe-se recordar o teor do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que diz o artigo 6º? Segundo ele, a lei no país tem validade a partir da data da publicação, de modo geral e restrito. A vigência, de outro lado, é disciplinada pelo artigo 1º e começa, salvo disposição em contrário, em 45 dias. Voltando ao artigo 6º, ele estabelece que a lei deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí entra o contrato de trabalho. Esse negócio de trato sucessivo, ele geralmente é celebrado a prazo indeterminado, motivo pelo qual, não raras vezes, no curso de uma relação que pode durar meses, anos ou décadas, as leis vão se modificando e vão atingindo a relação jurídica. Nesse caso, a relação de emprego é um exemplo muito claro do quanto o contrato precisa ser reavaliado. Selecionei para vocês 3 correntes das principais, examinando a questão sobre a ótica constitucional, haja visto o teor do artigo 5º, inciso 36, que realmente preserva o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A primeira das correntes parte da literalidade do artigo 2º da medida provisória, ou seja, as regras de direito material da Lei 13.467 seriam aplicadas a todos os contratos. Para ficar mais claro, vamos exemplificar. Vamos imaginar um trabalhador contratado antes da entrada em vigor da Lei 13.467. Esse tempo de deslocamento que o trabalhador tinha de sua residência até o local de trabalho, de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, na ida e na volta, de acordo com o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, integrava sua jornada para todos os fins. Eram as chamadas horas em itinere. Com a entrada em vigor da reforma, essas horas foram suprimidas, de modo que o artigo 2º sofreu sensível modificação. O trabalhador que recebia essas horas ou tinha computado na jornada, perdeu esse direito, não há direito adquirido. Os novos empregados admitidos após a entrada em vigor jamais terão esse direito reconhecido. Esse é o entendimento prevalecente no encontro institucional dos juízes do trabalho do TRT da 12ª Região, promovido em Florianópolis, em outubro de 2017. Em mesmo sentido, parecer publicado no início de 2018 pelo setor jurídico do Ministério do Trabalho e Emprego. A segunda corrente é muito parecida com a primeira, porém faz a ressalva de que, embora aplicável à reforma trabalhista à integralidade dos contratos, deve haver um filtro. Esse filtro seriam os princípios do direito do trabalho e o princípio do não retrocesso social estabelecido no artigo 7º caput da Constituição. Caso a lei da reforma trabalhista seja prejudicial ao trabalhador ou contrarie alguns desses dispositivos, ela é inaplicável, em relação a contratos antigos ou novos. Tomemos, por exemplo, a questão do artigo 71 da CLT, que versa sobre a redução do intervalo. Para os trabalhadores que atuam por mais de 6 horas diárias, é assegurado um intervalo mínimo de 1 hora, podendo chegar a 2. Pela previsão legal, com autorização do Ministério do Trabalho, essa hora pode ser reduzida. No caso da redução irregular, é devida como extra. Antes da reforma trabalhista, independente da quantidade de minutos reduzida de 1 hora, o trabalhador fazia jus ao pagamento de 1 hora, acrescido adicional de 50%, ou outro mais favorável, com reflexos em parcelas apuradas sobre o salário.
Após a reforma, apenas os minutos reduzidos de 1 hora são devidos como extras, e mesmo assim, a título indenizatório, sem repercussões. Nesse entendimento, mesmo os trabalhadores admitidos após a publicação da reforma, aplicar-se-ia o entendimento anterior, pois feriria a aplicação da regra mais favorável. Foi promovido pelo legislador uma alteração em pejos. Essa análise foi acompanhada e defendida pelos juízes que participaram do evento da ANAMATRA em 2017 sobre a reforma trabalhista. A terceira corrente, intermediária entre a primeira e a segunda, defende a ideia de que as regras novas só se aplicam aos novos contratos, de modo que a reforma trabalhista, apenas naquilo que fosse prejudicial ao trabalhador, observaria o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Talvez não tenha ficado claro. Vamos usar um exemplo. Os trabalhadores admitidos até 11 de novembro, ou melhor, até 10 de novembro de 2017, aplicar-se-ia a CLT em sua redação anterior à reforma. Aspectos atinentes à mudança legislativa teriam que passar pela análise da regra mais favorável. Os novos contratos, por sua vez, sofreriam apenas incidência das regras novas. Esse é o entendimento, por exemplo, consagrado nas súmulas 51 e 191 do TST, que, embora versem sobre a alteração do regulamento da empresa e alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, se aplicariam ao caso. Qual o problema desta última corrente e que pode gerar também situações de bastante dúvida e celeumas que virão ao judiciário? Em um mesmo espaço trabalham 2 trabalhadores e estes têm regimes jurídicos um pouco diferentes. Enquanto um faz jus às horas em itinere, o outro não faria. Enquanto a hora do intervalo suprimida de um teria um valor, a do outro teria um valor bastante inferior. Seria gerada uma discriminação, o que poderia ensejar diversos debates, inclusive demandas judiciais. Percebemos que nenhuma das 3 correntes é exime de dúvida ou mesmo de críticas. No entanto, para resolver os casos concretos, teremos que nos ater à Constituição e aos princípios do direito do trabalho. Observemos especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Como vemos, a reforma é um tanto complexa e demandará bastante estudo e reflexão. Agradeço a todos pela atenção, um bom dia e muito obrigado.